Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver aqui hoje uma caixa de listagem que vai compor esse nosso mini dashboard, onde eu consigo indicar um cliente e veja que inclusive a imagem, a logomarca daquele cliente é alterado, a minha tabelinha de dados aqui também é alterada e eu tenho este gráfico aqui gerado que é colorido de acordo com o resultado naquele estado. Quanto maior a quantidade de vendas para aquele estado, mais forte fica a cor do gráfico. Então, eu consigo ver de maneira bastante interativa o desempenho de cada cliente em cada estado. Tá legal? Vamos lá, então, para o processo de construção. Eu já deixei aqui uma área separada para a gente poder fazer a inserção das nossas informações do gráfico, da caixa de listagem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir essa caixa de listagem. Venho aqui em Desenvolvedor, Inserir e vamos localizar a opção aqui chamada de caixa de listagem. Vamos desenhar essa caixa de listagem mais ou menos aqui nesta posição e deixá-la mais ou menos do tamanho da coluna do cliente, tá? Vamos ajustar aqui para ficar certinho. Beleza. Botão direito, formatar controle. O meu intervalo de entrada serão aqui os meus clientes. E essa célula, para a gente testar, eu vou vincular aqui a I1, ok? Vamos dar OK para ver como ficou. Posso diminuir o tamanho um pouquinho. Beleza. Então, selecionei a Amazon, apareceu um que é a primeira opção na minha caixa de listagem. Carrefour 2, Casas Bahia 3, Cabum 4 e assim por diante. Eu tenho ali as variações e esse vínculo da caixa de listagem está aqui em I1. Beleza. Agora, de acordo com o cliente selecionado, que está sendo indicado aqui através desse índice, eu vou trazer as informações aqui para baixo, para montar a minha tabelinha de dados. Então, vou até copiar esse cabeçalho aqui. Vamos colá-lo aqui na linha 13. Vou deixá-lo aqui de verde. E agora, de acordo com o cliente selecionado, eu quero trazer as suas respectivas informações. Primeiro, como que eu busco o nome do cliente? Eu posso utilizar aqui a função índice igual índice, seleciono a matriz, ou seja, onde estão os meus clientes. Ponto e vírgula, eu quero trazer o cliente de acordo com a minha indicação. E essa indicação reflete aqui na minha célula I1. Então, a linha que eu vou retornar é a linha que estiver indicada aqui nesta célula. Ponto e vírgula 1, porque a única coluna que eu tenho é a coluna do cliente. Beleza. Então, trouxe aqui as Casas Bahia, cliquei em Magazine Luiza, trouxe Magazine Luiza, Ponto Frio, Ricardo Eletro, então já está variando aqui corretamente. Por quê? Porque esse cliente está atrelado a essa célula que vincula a minha caixa de listagem. Tá ok? E agora, a gente vai trazer as informações de cada um dos estados. Eu poderia fazer isso de diversas maneiras, mas a mais fácil delas vai ser através da função desloc, igual desloc. A minha referência serão aqui os estados, então, a partir dessa referência, eu vou fazer alguns deslocamentos. Ponto e vírgula, quantas linhas que eu quero deslocar? Essa quantidade de linhas também vai ser dado aqui pelo meu índice. Ou seja, se eu estou querendo as informações da Magazine Luiza, eu vou deslocar 1, 2, 3, 4, 5 linhas, que é o valor que estiver aqui em I1. Indiquei aqui, então, I1 para informar a quantidade de linhas a ser deslocada. Ponto e vírgula, eu não vou deslocar nenhuma coluna, porque eu não vou arrastar nada para a direita aqui. Então, a quantidade de colunas 0, fechei o desloque. Já tenho ali as informações da Magazine Luiza, vamos formatar essas informações. Vou pegar o pincel de formatação, colei aqui para baixo para ficar, inclusive, com o número abreviado na casa dos milhões. Beleza. Além disso, vamos fazer aqui uma outra formatação. Botão direito, formatar células. Vou preencher aqui com um verdinho claro e a fonte vai ser um verde mais destacado. Beleza, ficou dessa forma aqui. E agora eu vou gerar um gráfico em cima destes dados da minha tabelinha de dados. Lembrando que se eu altero o cliente, automaticamente essa tabelinha de dados também é alterada. Então, selecionei aqui todas essas informações e agora a gente vai utilizar um tipo de gráfico chamado de mapa. Mapa coroplético.
É um tipo de gráfico presente aí no Office 365 que ele vai conseguir buscar, de acordo aqui com os meus estados, as informações daqueles mapas correspondentes. Então, cliquei aqui, veja que ele trouxe para mim o mapa do Brasil e já destacou aqueles estados onde eu tenho valores. E esses estados são coloridos ali de acordo com a representatividade. Posso modificar esse gráfico, botão direito sobre ele, formatar série de dados e veja que eu tenho aqui a área do mapa automático. Eu vou mostrar aqui somente regiões com dados, que aí eu vou pegar somente a região sudeste, que é para onde de fato eu tenho vendas realizadas. Então, vou colocar aqui somente regiões com dados. Veja que apareceu aqui somente aqueles 4 estados, assim como eu poderia fazer outras alterações. Tem um gráfico aqui que mostra o mundo, tem gráfico que mostra o continente, então você pode fazer diversas alterações. Neste nosso caso, vamos marcar somente regiões com dados. Beleza. E aqui eu ainda vou modificar a cor desse gráfico para ficar ali correspondendo com a tabela. Vamos colocá-lo aqui de verde. Então, de acordo com o estado que mais tem venda, mais escuro fica o verde. Aqui, por exemplo, o Carrefour é o estado do Rio de Janeiro. Veja que São Paulo, que tem poucas vendas, está aqui clarinho. E à medida que eu altero o cliente, eu trago as informações correspondentes. E para finalizar, para dar um arremate final nesse gráfico, a gente vai trazer aqui a logomarca de acordo com o cliente. Para fazer isso, o processo que a gente já sabe, pego aqui uma imagem qualquer, vou colocá-la aqui nessa posição. Antes, vamos melhorar um pouquinho essa disposição do gráfico. Vou remover aqui o título, que eu não vou precisar. Veja que ele pega esse gráfico do Bing, tá? O buscador da Microsoft. Vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do meu gráfico e vou tirar o contorno. Então, sem contorno. Beleza. E aqui agora eu vou fazer o processo para conseguir buscar a logomarca do cliente. Lembrando, eu preciso criar uma fórmula em gerenciador de nomes. Então, venho em novo, vou chamar aqui de foto. E eu vou buscar essa foto através da função índice. Então, venho aqui em apoio, igual índice. Seleciono o meu intervalo onde estão as minhas fotos, que é a minha matriz tabela. Ponto e vírgula, qual a linha que eu quero retornar? Essa linha vai ser dada com base neste valor aqui de I1. Se é a Amazon, vou buscar a linha 1. Se é Carrefour, vou buscar a linha 2 e assim por diante. Ponto e vírgula 1, porque eu só tenho ali uma coluna onde tem a foto, é a única informação que eu estou buscando. Fechei o índice. Beleza. Então, criei aqui uma função chamada foto. Agora, eu vou associar essa função a essa imagem, igual foto. Ok? Vamos dimensionar aqui para ficar dentro do nosso espaço certinho e vamos alternar para ver se funcionou certinho. Carrefour, Casas Bahia, Kabum, Magazine Luiza, Ponto Frio, Ricardo Eletro, Shoptime. Ok, eu tenho ali todas as minhas informações corretamente. Bem legal esse tipo de gráfico, né? Então, a gente criou aqui um mini dashboard de maneira bastante fácil, não foi difícil fazer isso, e de maneira bastante interativa. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau!